E aqui deste lado temos cá mais uma vez o 520D carroceria S60 do Sr. Abel Cardoso, com 170 mil km, e desta vez está aqui para fazer a respectiva revisão e ver a anomalia porque é que o carro deixou de puxar. E o carro deixou de puxar porque, vamos lá ver. Sistema de filtro de partículas sobrecarregado, isto é a consequência da avaria que o carro tem. Atuador de pressão de sobrealimentação. Regulagem de pressão de sobrealimentação. Medidor de massa de ar. Atuador de pressão de sobrealimentação. Pronto, muito provavelmente vamos ter aqui o atuador do turbo danificado. Vamos já proceder aqui a alguns testes, mas pelo que estou a ver aqui, vai ser certinho direitinho. E por consequência, originou a saturação do filtro de partículas. Ok? Vamos então proceder aqui aos testes de diagnóstico deste atuador do turbo. Pronto, vamos então dar aqui início à parte de diagnóstico no BMW. Temos aqui já a máquina para fazer atuar o atuador do turbo. Vamos então para aqui. Pronto, eu tenho aqui o endoscópio para ser mais fácil, porque lá no fundo a câmera não consegue captar muito bem, tem muita coisa aqui à frente e não consigo focar. Pronto, aqui na câmara endoscópica. Fazer aqui um grande plano. Pronto, basicamente a parte que se vai mexer é isto que está aqui. Tem ali o veiozinho. Vocês vão ver ele aqui a mexer-se. Se estiver bom, se não estiver bom, não se irá mexer. Vou tentar posicionar melhor, se calhar. Pronto, creio que assim até ficou melhor, porque assim agora conseguimos mesmo ver o veio lá em baixo. O motorzinho está cá em cima, mas o veio, que é aquilo que nós queremos saber se mexe ou não, está mais visível. Agora aqui com a máquina de diagnóstico vamos fazer a atuação. Seis vezes que se vai mexer. Teoricamente tinha que se mexer 6 vezes. Vamos outra vez. Duas, 3, 4, 5, 6. É isso. Sim, para já passou. Não estou a ver aqui nenhum problema. Estou a ver sim um problema que o carro está-se a queixar disto e afinal não é. Ok? Onde é que vamos a seguir? Vamos testar agora o modelo de massa de ar. Pronto, já fui aqui fazer uma prova de estrada. Os valores estão todos mais ou menos dentro do que devia de estar. Há aqui apenas um valor que me está a chamar um pouco a atenção. Temperatura do ar de sobrealimentação 77 graus, está muito alto. Nada justifica estar com esta temperatura tão elevada. Estamos com uma temperatura ambiente mais ou menos 19, 20 graus. A sobrealimentação que estivesse aí na ordem dos 35, 36 era aceitável, mas 77 não. Muito alta esta temperatura do ar aqui. De resto, pressões de turbo e etc. está tudo ok. Contrapressão de gás de escape
Ao relantinho temos 11.88, há pouco até estava a 10.2. Pronto, já está a baixar um bocadinho. Não é que esteja em perfeitas condições, mas também não está fora do aceitável. Acima de 24, 26 é que já é uma saturação em excesso. O que é certo é que tive aqui algumas situações durante o percurso de estrada que o carro realmente fez ali uns soluços, parou de puxar, voltou a puxar, parou de puxar, voltou a puxar. Entretanto, eu também tinha apagado as avarias todas, por isso vamos ver se, entretanto, registrou alguma coisa durante este percurso de estrada. E nada. Não registrou nada, se calhar tenho que fazer um bocadinho, percurso um bocadinho maior, até que ele tenha tempo de registar então algum defeito. Os valores de sobrealimentação estão coerentes, nominal e real acompanham-se. Temperaturas de escape também está tudo ok, está coerente. Temperatura de combustível 35 graus, está ótimo. Pressão atmosférica está bom, 994. Mais ou menos 1020 milibares ao nível do mar. Aqui nesta zona anda na ordem dos 990, 95, por aí. Está correto. Acionadores de pedal de travão está tudo a funcionar. Embreagem. Temperatura de líquido 87, 95, está ótimo. Temperatura de guarda de admissão 34 graus. Estão a ver aquilo que eu estava a dizer, 35. Assim está ótimo. Temperatura de sobrealimentação 78. Está muito alto. É a única coisa que eu estou a ver aqui, dentro destes valores todos, que realmente sai um bocadinho fora da escala. Ok? Pá, de resto, não encontro aqui mais nada que me esteja assim a saltar à vista. Vamos continuar aqui com alguns testes, ok? Fiquem por aí. Ora bem, então aqui no S60, aquela situação que eu disse que me estava a cheirar um bocadinho mal, que é este sensor aqui, 74 graus. Eu já o tirei fora. Ele está aqui. Continua a marcar 74 graus. Só para comprovar que é este sensor, eu vou desconectá-lo da ficha. Está desconectado. Passou para 99.95. Voltando a conectar. E visto que ele está cá fora, tinha que estar a medir muito abaixo dos 75 graus. E o que é certo é que não baixa dali. Vamos fazer aqui uma coisinha engraçada. Eu queria que se apanhasse aqui a temperatura e ao mesmo tempo o sensor, para verem o que é que eu vou fazer ao sensor. Basicamente, vou-lhe chegar calor. A ver se ele sobe a temperatura. E efetivamente sobe. Sobe, sim senhora. Baixar é que não baixa. Mas subir sobe. Pronto, vamos começar por aqui. Vou substituir este sensor de temperatura de ar. Isto não pode estar a 75 graus de temperatura, tem que estar bem abaixo. Vamos começar por aqui. Antes de avançarmos com mais seja o que for, ok? Se encontrarmos um erro logo aqui à partida, não vamos avançar com o diagnóstico sem resolver o erro logo encontrado, ok? Ora então, aqui no S60 já temos cá o sensor novo de temperatura do ar, que estão a ver aqui, 74, até vou selecionar simplesmente este, para não gerar confusões, 74,45. Temos aqui o sensor novo, original,
Vamos substituí-lo. Enquanto isso, vou apontar aqui para vocês verem a diferença. E, opa, está encaixado. Impecável. Pronto, vamos colocá-lo no sítio e experimentar o carro. Bem, uma situação que quero partilhar aqui convosco, que é preciso prestar bastante atenção quando estamos a fazer um diagnóstico, porque o diagnóstico não se resume simplesmente a chegar aqui, ligarmos a máquina e deixa-me só confirmar se a ignição está ligada. O diagnóstico não se resume apenas em conectarmos a máquina à viatura e fazer a leitura de códigos de erro, ok? Porque nem sempre os códigos de erro correspondem a take 2. Há aqui uma situação que eu preciso partilhar aqui convosco, ou seja, gostava de partilhar aqui convosco, que é a importância de prestarmos atenção quando estamos a fazer um diagnóstico. Que muitas das vezes as pessoas confundem um bocadinho o diagnóstico liga-se à máquina, a máquina diz tudo. Isso não é verdade. Primeiro ponto, quem faz o diagnóstico é o técnico. O diagnóstico não é a máquina. A máquina é simplesmente um meio de comunicação com a viatura, ok? A máquina serve apenas para ser um intérprete, para podermos falar com a viatura, perceber o que é que ela tem para nos dizer e sabermos o que é que vamos fazer, que caminho tomarmos. Quem faz o diagnóstico é o técnico, não é a máquina de diagnóstico. Seja a máquina que for, independentemente. Jovens, por amor da santa, cara. Porra. É a terceira vez que tento gravar-me. Retomando. Quem faz o diagnóstico é o técnico de diagnóstico. A máquina serve apenas como intérprete de comunicação com a viatura e o técnico é que tem a capacidade e a formação para fazer diagnóstico. E isso, temos aqui um belo exemplo, por exemplo, neste carro, porque o carro tinha várias avarias, todas relacionadas com regulações de pressão turbo e etc. Não tinha avaria nenhuma acerca de sensores de temperatura de ar. Eu é que estava a fazer diagnóstico ao carro, tive que interpretar valores e tive que ver quais os valores é que estavam fora de parâmetros, que saíam fora daquilo que deveria de ser o normal. E vimos então que tínhamos uma temperatura de ar, de admissão de ar, mesmo com o carro desligado, superior a 70 graus de temperatura. Não pode ser, ok? Substituímos então esse sensor, está a contar corretamente, já fui experimentar o carro, já andei, o carro está a puxar bem, está a puxar normal, impecável. Temos aqui a máquina ligada agora, novamente a fazer a leitura de erros. A única coisa que nos está a dar é o sistema de filtro de partículas, ok? Mas já não está a dar a anomalia de regulação de pressão de suplementação. Que eu tinha apagado as avarias, fui experimentar o carro e ele voltou a dar, voltou a registar, não na primeira vez, mas no segundo teste que fui fazer, voltou a registrar outra vez a anomalia de suplementação. Agora já andei com o carro várias vezes, não está a registrar nada, está a puxar bem, está a puxar normal. Nota-se que o filtro de partículas está saturado, ok? Estamos a precisar de fazer uma regeneração, provavelmente com a regeneração irá ao sítio, que não está assim tão saturado quanto isso, ok? No entanto, podemos fazer um seguimento da reparação para esta avaria que ele está aqui a registrar. Penso que não será um simples reset do filtro de partículas, mas vamos fazer aqui o seguimento, que eu, por acaso, gosto muito desta máquina, porque nos BMWs ela tem esta função, em alguns Mercedes também. Ele vai fazer aqui alguns testes, inclusive o teste ao filtro de partículas e afins. Ora, causas possíveis: óleo demasiado baixo, o intervalo de serviços excedeu, as borboletas com falha, filtro de partículas com falha e medidor de massa de ar com falha. São as possíveis causas para estes códigos de avaria. Mas, entretanto, não é isso que eu quero. Aquilo que eu quero é isto que está aqui,
contra a pressão de gás de escape. Tal como eu disse, quem faz o diagnóstico é o técnico, não é a máquina, e nós é que temos que dizer o que é que queremos fazer. Okay? Mandamos pôr o motor em funcionamento, que deverá estar em funcionamento há mais de 3 minutos. O carro está mais do quente, que acabei de vir agora da estrada com ele. No passo seguinte será verificada a contrapressão com o motor ao volantinho. Valor atual 21.9 milibares, o máximo permitido 65, por isso está mais do que dentro do valor aceitável. Ele agora acelera-se sozinho às 2000 rotações para fazer novamente um teste à contrapressão do fio de partículas. Valor atual 77.9, máximo permitido 150. Pronto, e agora manda-nos fazer no corte, aceleração no corte. Máximo 250, valor atual 180. Ok, agora o valor máximo medido 240, ou seja, ele no corte esbarra no máximo. Em aceleração máxima ele esbarra mesmo ali no máximo. O máximo permitido 250 e o valor máximo medido foi 240.9. Pronto, existe aqui já alguma contrapressão que em máxima aceleração está a afetar um bocadinho o funcionamento aqui da vida. E o atuador do turbo, aqui do Série 5. Reparem lá no barulho que ele está a fazer. Encravou de vez. Morreu. Após a limpeza do fio de partículas, fiz-lhe aqui mais uma série de testes ao atuador e ele morreu de vez. Tirei a hastezinha fora, como podem ver, mas mesmo assim não se mexe. É o motor mesmo que está bloqueado. Morreu. Pronto, vamos fazer aqui simplesmente mais um testezinho só para vocês verem. Eu já fiz o teste, mas não estava a filmar, e só para partilhar isto convosco. E no próximo passo, o atuador será atuado 6 vezes, no espaço de 1 segundo. Vou agora apontar para lá.
está com a haste da geometria fora do sítio, para descartarmos que se pudesse eventualmente ser a geometria presa. A haste está fora e o atuador não se mexe. Prontos, temos aqui a maquinazinha de diagnóstico que eu vou pousá-la aqui em cima. Na qual diz que a ativação já terminou. O que é certo é que não se mexeu. Vamos fazer outra vez. Ok. Teoricamente tinha que estar a mexer. E nada, faz um barulhinho, que eu vou pôr lá o micro para vocês ouvirem. Tec, 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 nada mais que isso. Ok, pronto, morreu o atuador. Este turbo foi reparado sensivelmente há um ano atrás, mas nas reparações turbo o atuador elétrico não é substituído, não é? É o mesmo do carro. É testado, se tiver ok, se passar no teste é montado e vai para o sítio. E o ano passado estava bom e este ano já não está. Morreu o atuador. O restante do turbo provavelmente não tem problema nenhum, mas aqui a válvula atuadora entregou a alma ao criador. Ok? Ora bem, aqui do BMW S60 já temos aqui o turbo com a eletroválvula nova, o atuador elétrico neste caso. Felizmente vende-se isto em separado, há alguns modelos de turbo que não, é tudo inteiro. Era um desperdício. Felizmente para estes turbos vende-se apenas o atuador elétrico, por isso já está aqui prontinho e já vai para o sítio. Então, em série 5 está aqui a trabalhar, a aquecer bem para ir fazermos a prova final de estrada, até para acabar de limpar o filtro de partículas após termos metido aquele aditivo que vocês viram aí. Ok? Vamos lá? Vamos lá então. Está a puxar espetacularmente bem. Mas não era de esperar outra coisa, não é? Está maravilhoso. Problema resolvido. Meus caros, eu só queria esclarecer mais aqui uma situação só para que não gerar confusão, porque uma informação, um diálogo, uma conversa não é aquilo que se diz, mas sim aquilo que se interpreta. E às vezes aquilo que eu tento transmitir pode não ser interpretado da forma que eu imagino que devia de ser. Então temos que tentar esclarecer ao máximo para que não restem dúvidas. A questão que eu estava a mostrar anteriormente na parte de diagnóstico, que quem faz o diagnóstico é o técnico, em relação ao sensor de temperatura do ar, eu não estava a dizer que a avaria do carro que era exclusivamente o sensor de temperatura do ar, ok? Aquilo que eu estava simplesmente a dizer é que devemos de prestar atenção ao diagnóstico, a tudo aquilo que o carro tem, sempre que temos o carro em nossas posses, tentar avaliar ao máximo o estado em que a viatura está e todos os parâmetros, está tudo enquadrado e etc. Porque aqui, neste caso, deste carro, deste S60, o defeito era o atuador do turbo, mas o sensor de temperatura de ar estava defeituoso e que também estava a gerar um mau funcionamento. Isto basicamente, em termos práticos, para vos tentar explicar facilmente, isto é a mesma coisa que vos darem uma receita para fazer um bolo e em vez de na receita de vir a dizer que são 200 gramas de açúcar, são 2 kg de açúcar. O bolo vai ficar horrível.
Basicamente é aquilo que acontece aqui na gestão de funcionamento, de bom funcionamento do motor num automóvel. Se tivermos um sensor que está a dar um valor errado, a receita, a mistura final vai sair errada, não é? Porque o calculador do motor, ou seja, a unidade de comando do motor, a centralina, como muitos de vocês conhecem, é um calculador que faz cálculos através das informações recolhidas dos sensores que estão no motor, e através dessas informações vai fazer o bolo, não é? Vai fazer a receita, misturar combustível o melhor possível, ok? E se temos um sensor que está a dar uma informação errada, essa receita vai sair completamente ao lado, ok? A misturar combustível vai ser completamente errada. Se temos um sensor de temperatura de ar que está a dizer que a temperatura está a 40, 50 graus, ok? Se temos 40, 50 graus, e muitos de vocês perguntam, o que é que influencia a temperatura do ar? Influencia muito. O ar, a densidade do ar altera-se consoante a sua temperatura, ok? As moléculas de oxigênio expandem quanto mais quentes estão, mais frias retraem-se, ok? Ou seja, no mesmo espaço, com ar frio, cabe mais moléculas de oxigênio do que com ar quente, ok? No mesmo espaço, se está a dizer que o ar está com 50 ou 60 graus de temperatura, logo não vai caber tanta quantidade de oxigênio. Estão-me a fazer entender? Ok? Por isso é que o ar quente é mais leve do que o ar frio, por isso é que os balões de ar quente sobem, porque as moléculas de oxigênio expandem, tornam-se mais leves e sobem. Pronto, isso é uma parte. No funcionamento do motor é extremamente importante sabermos a temperatura do ar, derivado ao cálculo da quantidade de oxigênio que vai existir. Uma coisa é o volume de ar, ok? O medidor de massa de ar mede a velocidade, densidade e quantidade de ar, ok? Mas uma coisa é a quantidade de ar, outra coisa é a quantidade de oxigênio. Por isso é que é muito importante saber a temperatura do ar, ok? Porque nem sempre ar significa oxigênio, ok? Pronto, espero ter esclarecido aqui para não haver confusões, não é? Porque podem muitos de vocês, estavas a falar da temperatura do ar e afinal o carro tinha outro problema. Sim, o carro tinha um problema, o problema que trouxe cá o carro foi o atuador da geometria do turbo, na qual quando eu testei inicialmente, ele estava funcional. Depois, como fui testar novamente, por causa da avaria que o carro tinha, não é? Do regulador, e o carro não é burro para estar a dizer que tinha uma avaria no regulador e ela não existir, e então eu tinha que descobrir porque é que ele deu aquela avaria do regulador, porque um sensor de temperatura de ar não vai dar a avaria de um regulador da geometria do turbo, ok? Pode dar falhas de quantidade de ar ou misturas pobres, misturas ricas, mas não vai dar a avaria do atuador de turbo. E então reforcei a quantidade de testes até que ele acabou por se evidenciar e acabou até mesmo por falecer de vez. Mas, entretanto, descobrimos que também tínhamos um sensor defeituoso, ok? E isto leva-nos a que o carro saia daqui e que não regresse daqui a 15 dias ou whatever, com outro problema, com um filtro de partículas saturado, que as regenerações não estão a ser bem feitas, porque a mistura ar-combustível está mal feita, vai contaminar em excesso o filtro de partículas, vai estar constantemente a fazer regenerações, poderá conseguir fazê-las ou não e vai acabar por saturar o filtro de partículas, ok? Estão a perceber a ideia? Pronto, então descobrimos aqui um segundo problema que não foi o que trouxe cá o carro, mas foi descoberto, foi solucionado, para que evitarmos de que o carro vá embora e que daqui a alguns dias regresse com um sintoma diferente ou com um filtro saturado, e depois vamos limpar um filtro e não vamos ver o que é que se passa e o carro volta outra vez a saturar o filtro. Estão a perceber? Por isso é que eu já disse inúmeras vezes, o filtro de partículas saturado é a consequência de um problema que o carro tem. Okay? E é isso que é importante, fazermos um bom diagnóstico ao carro, uma varredura de parâmetros, não ficar só a ler avarias, porque as avarias nem sempre estão lá, e percebermos o que é que está a fazer a saturação do filtro de partículas, ok? Injetores com excesso de débito, sensores de temperatura de ar, medidores de massa de ar com valores errados, tudo isso faz a receita do bolo ser errada e provocar um excesso de saturação no filtro de partículas, e não vai dar avaria nenhuma, só vai dizer que o filtro está saturado. E depois a malta aí tem a mania de dizer, e tal, você é que não faz percursos, os percursos é que estão errados e não sei o quê, isso é treta, ok?
Posso-lhes garantir que é raro, mas muito raro, eu receber aqui um carro com um filtro de partículas saturado em que a causa é exclusivamente a utilização do carro. Acontece, pode acontecer, sim senhora, isso é um facto, mas a minha experiência que eu tenho aqui no chão da oficina é que é raro apanhar um carro com filtro saturado em que o defeito é a utilização do carro. É difícil, ok? Tem sempre alguma coisa que está a causar, porque o carro, para além das regenerações ativas, a regeneração principal, ele tem as pré-regenerações, e que evita, mesmo com baixas temperaturas, que evita que o filtro fique completamente saturado, ok? Fica aí a partilha. Sr. Abel, sua máquina está prontinha, vou-lhe já ligar agora, já de seguida, a avisar, a alertar, porque até agora ainda não lhe disse nada e o carro está aqui há 2 semanas e deve estar ansioso por saber o que é que se passa com o seu carro. Okay? Aqui o Sr. Abel já não é bem um cliente, já é um amigo aqui da casa. Pá, fiquem por aí.